Olá, boa noite para você. Estamos no ar com o Central Fox em noite de muita bola rolando. Pela Libertadores, o Botafogo agora há pouco venceu fora de casa o Atlético Nacional da Colômbia 2-0. Mais cedo, uma grande vitória do Atlético Mineiro de virada 5-2 em cima do Sport Boys. Tudo sobre esses dois grandes jogos para você aqui no Central Fox daqui a pouco. E também agora o Cruzeiro venceu por 2-0 o São Paulo lá no Morumbi. Grande vitória da Raposa fora de casa. Vamos direto para o Morumbi lá falar com o Nivaldo Prieto sobre essa vitória do Cruzeiro 2-0. Boa noite para você, Prieto. Boa noite, José Ilan, Marina Ferrari, e estamos de volta aqui no Morumbi. Uma noite fria, mais um jogo quente, São Paulo e Cruzeiro, um grande clássico. São Paulo começou com tudo em cima do Cruzeiro, que esperou no seu campo de defesa e aproveitou muito bem as oportunidades que teve a primeira partida e faz um resultado muito positivo o time do Cruzeiro. É aquela coisa da Copa do Brasil, jogos de ida e volta, a fase decisiva, Pascoal, e o time visitante marcando 2 gols. Boa noite, companheiros. É claro que o time do Cruzeiro jogou de maneira inteligente, né? De provocar reação no adversário no primeiro tempo, marcando principalmente atrás da linha do meio-campo e tendo a possibilidade de sair com contra-ataque, principalmente com o Arrascaeta, com o Thiago Neves, que são jogadores de qualidade. Porém, essa qualidade não foi vista na primeira etapa. Ela foi aparecer no tempo complementar, quando o São Paulo resolveu sair mais, quando o Cruzeiro resolveu jogar. E aí a gente tem as imagens dos dois gols. Os gols saíram dos pés de Thiago Neves, numa falta batida rasante, gol contra do Lucas Prato, e agora, nesse lance aí mostrado, apareceu o Hudson, ex-volante do São Paulo, metendo a cabeça na bola para fazer o gol. Enfim, essa foi a única chance clara do São Paulo. No primeiro tempo, aos 16 minutos, o São Paulo não foi criativo, o São Paulo não foi finalizador, o São Paulo não foi sequer inteligente para jogar essa partida. Se empenhou muito, é verdade, corre muito, se dedica muito, não finaliza e dá oportunidades para o adversário. O time do São Paulo está faltando ainda aquele algo mais, aquela palavra que custa muito caro no futebol: qualidade. E essa qualidade pode vir com o Cueva, que não está jogando, está lesionado, e quando ele não joga, o time do São Paulo acaba sofrendo muito, como acabou sofrendo nessa partida. Cruzeiro não, impecável na marcação, deu bote na hora certa, fez os gols no momento preciso ou nos momentos precisos e definiu um placar muito bom, levando o jogo para casa, levando o jogo para o Mineirão para decidir lá a sua classificação. Está muito próxima essa classificação do Cruzeiro. É impressionante a eficiência do time do Cruzeiro nas mãos do Mano Menezes, né? O único time invicto em 2017 das grandes equipes do futebol brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro. Vem ao Morumbi, em São Paulo, e espera o momento certo, né, Pascoal, de ir para cima do São Paulo. E a bola parada também é trabalhada. Não, faz parte do jogo. Aliás, eu brinco sempre trabalhada também, que né? Bola parada não faz gol, né? Porque se ela tá parada, não faz gol. É a falta lateral, e nas duas faltas laterais, essa aí, uma infelicidade de um jogador que é muito esforçado, hoje não conseguiu fazer os gols para o São Paulo, Lucas Prato, mas ele cabeceia a bola, tira do goleiro e bota para dentro, faz um gol contra. Claro que ele não quis fazer isso, não era essa a intenção. Ele fez por conta da infelicidade do jogo. Mas essa aí, você vai ver no segundo gol, houve uma falha de marcação. O Cícero, ao invés de chegar na frente, ele chega atrás. E aí o que acontece? Vem o jogador do Cruzeiro, bota a cabeça na bola, o Hudson, para fazer o placar final, 2-0 para o time celeste. Vou dizer um negócio para você. O time do Cruzeiro é arrumado. Dá gosto de ver o time do Cruzeiro jogar na marcação. É um time bem entabulado, é um time bem montado, sabe, o jogador sabe o que tem que fazer dentro de campo, cada um tem a sua obrigação. E o time do Cruzeiro, para mim, no meu modo de ver futebol, ganhou com justiça esse jogo diante do São Paulo. Ô Pascoal, o time do Cruzeiro vence por 2-0 no Morumbi, fez as 3 alterações que tinha direito o Mano Menezes. E com relação à equipe do São Paulo, o Rogério Ceni deixou de fazer alguma coisa que deveria ter mudado no time de São Paulo?
e perdeu o jogo por 2-0? Eu acho que ele poderia ter colocado um meia de articulação logo no início do segundo tempo. Porque o São Paulo perdeu muito tempo sem ter um jogador para articular. Aí você pode dizer, poxa, mas o Tomás tem toda essa capacidade. Ele entrou ao longo do segundo tempo, pelo menos tentou alguma coisa, né? Mostrou alguma coisa, tentou fazer alguma jogada. Porque seguidamente o São Paulo não tinha no Cícero esse jogador da articulação. Porque o São Paulo tem um volante fixo, que é o Jusilei, e dois volantes, o Thiago Mendes e o Cícero, que são os homens da saída de bola. E hoje eles foram muito marcados pelo time do Cruzeiro. O São Paulo ficou sem articulação no meio-campo. Bom, vamos começar agora com a movimentação nos vestiários, né? E a gente começa com o vestiário da equipe do Cruzeiro. André Cavalcante acompanhando o time mineiro com grande vantagem nesta Copa do Brasil contra o São Paulo aqui no Morumbi, André. É isso, Nivaldo Prieto. Boa noite mais uma vez para você, boa noite para todo mundo ligado no Central Fox. Mas aqui no estádio do Morumbi não tem mais essa de vestiário do Cruzeiro, ou zona mista do time visitante, zona mista do mandante, que costuma ser o São Paulo. Antes essas áreas eram separadas, justamente aqui no subterrâneo, a gente pode falar assim, ou pelo menos no térreo do estádio do Morumbi, melhor dizendo, no térreo do estádio do Morumbi. Agora, hoje, a partir de hoje, foi inaugurada uma área de imprensa totalmente reformulada. Os vestiários ficam num corredor que está aqui atrás de mim e os jogadores são obrigados, ou pelo menos para saírem do estádio, eles têm que passar necessariamente por esse espaço aqui, uma zona mista para as duas equipes. Portanto, a gente deve acompanhar nesse mesmo ponto, nessa mesma posição, a saída dos jogadores são paulinos, obviamente chateados, frustrados com o resultado negativo, e dos jogadores cruzeirenses muito empolgados depois de saírem na frente nesse confronto de mata-mata, uma vitória importantíssima por 2-0 para cima do São Paulo, em pleno estádio do Morumbi, com mais de 43 mil torcedores incentivando a equipe do técnico Rogério Ceni. No final de semana, o Cruzeiro tem compromisso pelo Campeonato Mineiro contra o América Mineiro, semifinal do estadual, mas vai para esse jogo de domingo bem mais tranquilo, com a missão cumprida, pelo menos na ida desse confronto diante do São Paulo. A gente segue por aqui, jogadores nesse exato momento estão ali nos vestiários, estão na ducha também, naquela resenha, comentando o que aconteceu no jogo, e daqui a pouquinho a gente volta trazendo as palavras, as declarações dos personagens dessa partida. São Paulo 0, Cruzeiro 2, Nivaldo Prieto. Pois é, o time do Cruzeiro que tem semifinal do Campeonato Mineiro, o América pela frente no final de semana, São Paulo também tem a semifinal do Campeonato Paulista e tem mais um clássico no final de semana, vai enfrentar a equipe do Corinthians. Vamos ver como é que está o lado do São Paulo agora com o nosso repórter Bruno Lohans. Bem ao lado do André, né, que já apresentou essa nova área aqui do estádio Morumbi, inaugurada hoje. São paulinos realmente preocupados, afinal de contas, a equipe entra numa semana muito decisiva, tem essa eliminatória da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e depois também tem clássico ida e volta contra o Corinthians, aí valendo vaga no Campeonato Estadual daqui de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai tentar buscar mais impressões dos jogadores, conseguimos falar apenas com o Lucas Prato na saída do campo. Então daqui a pouco a gente volta para saber como os são paulinos vão explicar essa derrota e quais as soluções que precisam aparecer para buscar o resultado lá em Minas Gerais. Prieto. Pois é, o Central Fox, você acompanhando aqui a repercussão, né, desta vitória do Cruzeiro no Morumbi contra o São Paulo por 2-0. Uma área toda nova do São Paulo, saguão de entrada ali, acesso aos vestiários e que facilita também bastante o trabalho dos nossos repórteres. Ficou bonito lá, hein, Preto? Ficou lindo lá, ficou muito bonito. A saída dos jogadores ali, tem uma sala toda especial ali para o trato com os jornalistas. É importante que isso seja feito e que se dê essa importância, a saída do jogo, a saída do estádio, para que o torcedor que está indo para casa, né, o que está em casa, que ele possa acompanhar a manifestação dos seus jogadores e também dos dirigentes, se for o caso, na saída de uma partida de futebol. Agora, o São Paulo vai ter muito o que explicar, muito, porque o Rogério gosta de, nas entrevistas coletivas, mostrar números. Meu time acertou 614 passes, ficou 60% do tempo com a posse de bola e vai apresentar um monte de números. Aí vem aquele cidadão e pergunta: quanto é que foi o jogo?
2-0 para o time do Cruzeiro aqui no Morumbi. Já eu vou deixar a pergunta aqui já para o Bruno Lohans, que está acompanhando aí as coisas do São Paulo. São Paulo agora vai enfrentar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, precisando reverter um resultado desses 2-0 do Cruzeiro. E tem o seu hoje principal jogador fora, que é o Cueva. Então o torcedor deve estar imaginando, será que já dá na próxima semana para ter Cueva no time do São Paulo? E o José Ilan, no estúdio Fox Sports, Central Fox, querendo fazer uma pergunta, está com a gente aqui. Diga aí, Ilan. É isso, Preto. Uma das perguntas, eu acho que é mais ou menos essa que você colocou agora. Quero saber do Pascoal se o São Paulo tem força, claro, a vantagem é enorme do Cruzeiro, mas se o São Paulo tem força, tem condições plenas de chegar em Belo Horizonte e reverter isso aí. E a outra coisa é o seguinte, está se olhando muito agora aqui nas redes sociais, o pessoal comentando, o Mano Menezes deu um nó hoje no Rogério Ceni. Deu nó mesmo? Teve isso aí, Pascoal, em campo? Eu não gosto de dizer, Ilan, boa noite para você, esse negócio de nó. O que aconteceu foi que o time do Cruzeiro foi muito bem montado. O treinador do Cruzeiro trabalhou muito bem. Montou o seu time, preparou o seu time para essa partida de maneira adequada. Colocou o time num posicionamento bem defensivo no primeiro tempo, inviabilizou as jogadas ofensivas do São Paulo, marcou a saída de bola dos dois volantes, e não o volante central, os dois volantes laterais, marcou a saída de bola pelos lados do campo e o São Paulo ficou parado na marcação do time do Cruzeiro. O Cruzeiro ficou esperando, né? Claro, esperando atrás da linha do meio-campo. Quando o Cruzeiro fez o primeiro gol, e aí é uma felicidade do Prieto, que falou, olha, o Cruzeiro está marcando agora atrás da linha intermediária. Estava mesmo. Todo mundo recuado, ou seja, as linhas estavam quase que juntas, não próximas, quase que juntas. E aí o time do São Paulo não conseguia passar. Vou fazer uma pergunta para o torcedor de São Paulo que está chateado acompanhando aqui o Central Fox. Quantas finalizações o São Paulo teve na partida? No primeiro tempo só acertou uma e no segundo tempo não acertou nenhuma. Então um time que tem posse de bola, mas não consegue finalizar. E aí vai a primeira pergunta do Ilan. Se tiver um articulador, o caso do Cueva, se ele puder jogar, ou algum jogador do São Paulo conseguir fazer uma jogada diferente. O São Paulo joga muito no domina e passa, espera a ultrapassagem, bota a bola na frente, não espera a ultrapassagem, toca de lado, não espera a ultrapassagem, toca para trás. Nesse caso, fica muito difícil do São Paulo reverter a situação. Agora, Pascoal, dá para enxergar também essa virtude do time do Cruzeiro. Claro. São Paulo não consegue finalizar, também por virtude do time do Cruzeiro no seu sistema de marcação. Claro, exatamente, porque eu disse isso, as linhas ficam muito próximas. Se você tem os 4 zagueiros e mais 4 na frente desses zagueiros, você inviabiliza a possibilidade de finalização. Só numa bola longa, numa bola... Por isso que o Rogério Ceni, em dado momento da partida, falou pro time dele, não quebra a bola. O que é quebrar a bola? É dar um chutão da defesa, um chutão do goleiro para frente, porque você não vai brigar na primeira bola, a caída da bola, você vai brigar pela segunda bola, ou seja, no rebote do zagueiro ou no rebote do centroavante. Você tem que brigar pela segunda bola. E aí estava difícil para o time do São Paulo, porque as linhas estavam próximas do Cruzeiro. São Paulo perdeu todas, então tinha que sair jogando. E aí entra a qualidade. Não tinha transição, não tinha qualidade de passe, pela força de marcação do Cruzeiro, encurtando os espaços. Conversar aqui com o Bruno Lohans e o André Cavalcante, porque nós tivemos hoje aqui no Morumbi, no São Paulo, Bruno, a ausência do Cueva, que nós tocamos, eu conversei com você durante a transmissão sobre a saída do Cueva do time. E no time do Cruzeiro, na equipe mineira, André Cavalcante, fora da equipe o Henrique, o Rafael Sobis e também o Robinho, jogadores que nem viajaram. Para a próxima partida, quarta-feira, em Belo Horizonte, Mano Menezes e Rogério Ceni já sonham com esses jogadores voltando às equipes? Pois é, Prieto. Mano Menezes, pelo lado do time mineiro, ele deve ter à disposição já o volante Henrique, que vem treinando, fazendo o processo de transição física do departamento médico para o campo de jogo. Henrique já deve estar disponível para a semana que vem, volante importante do Cruzeiro. Com relação ao Robinho, o caso mais delicado, os dois jogadores, tanto o Henrique quanto o Robinho, com lesões musculares. O Robinho está sendo preparado para voltar daqui a 2 semanas. O caso do Rafael Sobis é diferente, ele foi preservado
reservado, vinha apresentando uma fadiga muscular e por isso não viajou para cá, para São Paulo, mas não foi diagnosticado com nenhuma lesão. Então o Rafael Sobis, inclusive, possivelmente, provavelmente estará em campo no domingo, semifinal do Mineiro contra o América Mineiro, e deve também estar em campo no jogo de volta contra o São Paulo na quarta-feira da semana que vem. Agora vocês estavam falando há pouco sobre o Mano Menezes, inclusive gente elogiando o comportamento do Mano Menezes, a equipe comandada pelo Mano. É legal a gente destacar que o Mano esteve relativamente próximo do São Paulo em julho do ano passado. Naquela ocasião, o Balsa estava para fechar o acordo dele com a seleção argentina e o Cruzeiro estava sob o comando do Paulo Bento, português Paulo Bento. O Cruzeiro demitiu o Paulo Bento e trouxe rapidamente o Mano Menezes, enquanto o São Paulo estava naquele processo com o Balsa. Muita gente especula que se o Balsa tivesse fechado com a seleção argentina um pouquinho antes, poderia ter ido para a equipe. Se o Balsa tivesse fechado com a seleção argentina um pouquinho antes, o Mano Menezes poderia assumir o cargo que ficaria vago no São Paulo, mas nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que o Ricardo Gomes assumiu depois da saída do Balsa para a seleção argentina, ficou até o final do ano passado. O Ricardo Gomes foi dispensado ao final da temporada passada e aí a gente já sabe que Rogério Ceni é o atual comandante da equipe tricolor. Mano Menezes e também Rogério Ceni, obviamente, a gente vai trazer a palavra dos dois treinadores ao vivo, ainda dentro do Central Fox. Mais informações aqui da zona mista. Diga. Antes de ir para o Bruno, só para arrematar, porque é o assunto que você tocou agora, Mano Menezes, na direção do time do Cruzeiro, eu tive a oportunidade e a alegria de receber o Mano no Boa Noite Fox. E conversamos bastante, no ar, durante o programa e fora do programa depois. E ele disse o seguinte: enquanto o Cruzeiro me quiser, eu fico dessa vez, eu permaneço no Cruzeiro, porque estou muito feliz no time. E a prova disso são os resultados que vão aparecendo, né? Bruno Lohans. Pois é, você falou do Cueva, né, Prieto, sobre o Rogério Ceni. O Rogério Ceni deve torcer, rezar e, se possível, trabalhar no tratamento para que o peruano volte o quanto antes. A expectativa, como eu disse, é para esse jogo de volta, dia 19, lá no Mineirão. São Paulo com 2-0. Terceira derrota do Rogério Ceni como técnico do São Paulo em 22 jogos. São 9 empates, 10 vitórias. E agora, então, essa terceira derrota. Tem clássico no final de semana. Semana puxadíssima para o São Paulo, que ainda na terça-feira, para completar, passa por eleições. Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, atual presidente, é candidato, e também José Eduardo Pimenta é a oposição. São os dois candidatos que querem, então, comandar o São Paulo, que vai ter, então, decisão dentro de campo e também fora de campo. Daqui a pouco a gente volta, Preto. Tá certo, Bruno Lohans. Ô, José Ilan, a pergunta que você fez para o Pascoal com relação ao São Paulo no jogo de volta lá em Belo Horizonte, a resposta para você passa exatamente por essas questões de jogadores que estão fora dos times, né, Ilan? É isso aí, São Paulo vai ter que trabalhar muito para conseguir essa classificação no jogo da volta lá em Belo Horizonte, depois de perder em casa essa noite 2-0 para o Cruzeiro. Mas quem venceu também por 2-0, e olha, venceu muito bem jogando na Colômbia, não vencia um jogo internacional há 24 anos, um jogo oficial. O Botafogo foi lá à Colômbia e derrotou o poderoso Atlético Nacional. Sim, nosso querido Atlético Nacional, aquele mesmo do acidente do jogo que não aconteceu contra a Chapecoense. Vamos falar então com o nosso Hamilton Rodrigues e com o Eugênio Leal, nossos companheiros que acompanharam essa vitória do Botafogo.